Então estaremos falando sobre isso nesta quinta-feira, sobre laços, amarras e domínios que acontecem na vida de pessoas, até dentro da igreja, né? Que querem servir ao Senhor Jesus com mais qualidade, com mais eficiência, com mais espiritualidade, mas muitas vezes elas têm dificuldades tremendas. Encontramos em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 26, uma palavra que Paulo fala a Timóteo, falando sobre o obreiro aprovado, e no versículo 26 ele diz assim: que se despreendam dos laços do diabo, por quem haviam sido presos, para cumprirem a vontade de Deus. Então estaremos falando sobre isso nesta quinta-feira, sobre laços, amarras e domínios que acontecem na vida de pessoas, até dentro da igreja, né? Que querem servir ao Senhor Jesus com mais qualidade, com mais eficiência, com mais espiritualidade, mas muitas vezes elas têm dificuldades tremendas e não conseguem. E elas dizem: pastor, eu queria servir melhor a Deus, eu queria ser mais bênção, eu queria me despreender, eu queria, né, fazer alguma coisa que verdadeiramente eu sentisse que eu estou contribuindo um pouco para com aquele grande amor impagável, né, que o Senhor Jesus me concedeu, e eu não consigo, sabe? Eu me sinto amarrado, eu me sinto enlaçado. Bom, quem sabe não seja o seu caso e não vá na profundidade, na profundeza que nós vamos falar nesta oportunidade, mas eu quero que você tire esses minutos, né, para junto comigo, né, junto com o irmão Miller também, nós meditarmos na palavra de Deus. Olha só, falando sobre laços e amarras. O que são laços? Laços são ligações, né? Pessoas ligadas, amarradas. São nós, são presilhas, são cadeias, né? Cadeias não no sentido de casa correcional, mas no sentido de pessoa algemada, dominada e pessoa presa por uma coisa ou por outra, tá? E há vários tipos de laços, né? Há vários tipos de laços que uns são benéficos, outros são maléficos. Uns nos unem e outros prendem. Tipo assim, laços afetivos. Ah, eu tenho afetividade com a minha esposa e meus filhos, tá? Laços consanguíneos. Pai, filhos, irmãos, né? Também parentes, tio, tia, primos, primas, são laços, né? Laços sociais, dentro de um grupo da sociedade que se identifica, né, por alguma coisa. Laços também espirituais entre os irmãos, né, que se identificam com os dons espirituais, quando uma pessoa é usada por Deus. E também, né, laços sentimentais, né, de sentimentos, né, ou de vivências. Então são grandes os laços que nos unem. E esses laços, eles podem ser benéficos ou podem ser maléficos. Aí, indo para a palavra do Senhor, Paulo diz a Timóteo, né, que esses obreiros, que essas pessoas se despreendam. Bom, se é para se desprender, logo estão o quê? Presas, tomadas, amarradas, foram subjugadas, tá? Por alguma coisa na sua vida. Bom, quando ele diz se despreendam, o que ele está querendo falar? Trata-se de uma ação que o agente que está preso, o agente que está fechado, que está amarrado, que está algemado, tá? Deve se desprender e deve executar, né? Deve rebentar essas cadeias, essas algemas, essas
dá marras, né? Porque está o quê? Dominado, está vivendo em laços, né? Em amarras. De quem? Paulo deixa bem claro, né? Laços do diabo. Bom, o diabo, ele é muito astuto, ele é muito, né? Muito tátil em relação às coisas que acontecem na vida das pessoas, e ele usa aquilo que parece que não é para lançar um laço. Paulo não aponta quais laços, tá? Mas são vários, são muitos, né? Podem ser mentais, espirituais, podem ser sociais, tá? Mas como se trata de laços do nosso maior e arquirrival e inimigo chamado Satanás, esse usa de tudo, de todos os modos, de todas as maneiras, através dos seus demônios, através dos principados, potestades, espíritos dominadores do ar para lançar, tá? Para enosar a vida da pessoa. E ele usa o quê? Jogo sujo, vem lá das profundezas e usa esses laços para prender e enredar pessoas em conceitos, valores, em supostos entendimentos que algumas pessoas têm de que está bem, está correto, está tudo certo, mas a sua vida às vezes está dominada de um jeito, amarrada, enredada e dominada, que ela sequer consegue entender da onde que vem tanta prova, tanta luta, tanta desgraça na sua vida. Bom, Jesus nos fala lá no livro de João, no capítulo 10 e no versículo 10, na parte A, o Senhor Jesus diz assim: o ladrão, que é Satanás, não vem senão para, abre aspas, roubar, matar e destruir, aspas, fecha. O que significa isso? Que esta é a obra do inimigo, tá? Laçar, enredar, amarrar, ludibriar e matar a pessoa, tá? Roubar e destruir a vida. No grego, a palavra pagis significa armadilha, cilada para prender pássaros e animais. Me lembro quando eu era criança e certa feita resolvemos pegar alguns pássaros e nós não tínhamos o alçapão e também não tinha o passarinho, né, para colocar dentro da gaiola para atrair o outro. E então um amigo meu, um senhor já, ele disse: espera aí que nós vamos fazer uns laços para pegar esses passarinhos. Aí pegou crina de cavalo numa tábua e bateu com o martelo, fez vários buraquinhos, e daí ele dava um lacinho na crina de cavalo, colocava no buraquinho, colocava um pedacinho de madeira, fez vários num pedaço de madeira, e colocou quirela, né? Nós queríamos pegar um canarinho. Qual foi a surpresa, né? De que dali umas horas nós fomos lá, tinha 3, 4 passarinhos presos, porque o passarinho sentava em meio àqueles laços feito de crinas, né, de cavalo, para comer o milhozinho que foi colocado ali, a quirela, e ele acabava se enlaçando. É assim que o inimigo faz. Se nós não termos olhos espirituais, né, para ver aonde estamos pisando, a gente acaba caindo num laço do inimigo. E aqui, quando nós temos o pagis, que é uma armadilha para pegar pássaros, aqui a astúcia do caçador, ela é o quê? Ela é voraz. Existem centenas de tipos de armadilhas para pegar pássaros e animais grandes, né? E aí o quê? São muitas as ciladas, trazendo para o mundo espiritual, para a vivência, são muitas as armadilhas e ciladas e laços que o inimigo coloca aos nossos pés para que nós pisemos em falso e sejamos presos. Coisas da vida que às vezes não damos atenção. Uma amizade, uma fala, uma festa, uma noitada, algo do gênero, e as pessoas estão sendo o quê?
enlaçadas. Então Paulo, na introdução, Paulo diz assim, que se despreendam dos laços do diabo. Esses laços podem ser espirituais, podem ser conceitos, entendimentos, tá? Falta de percepção e conhecimento da própria palavra, pode ser doutrinas e ensinamento de homens totalmente desfocado da realidade da palavra, mas que ensinam e ministram a palavra como se fosse uma grande verdade, trazendo para si vidas, e essas vidas sendo enredadas debaixo da mão de um homem, de conceitos, de ensinos doutrinários que não tem nada a ver com a sã palavra de Deus, porque a palavra não enreda, a palavra não gera amarras, a palavra que é Cristo Jesus veio para libertar. Dá para você entender, meu querido? Por isso não se deixe ser presa, nem fácil e nem difícil. Não caia no engodo do inimigo, mas ore a Deus para que Deus te dê entendimento e olhos espirituais para você entender e compreender. Amém? Bom, quero começar falando especificamente de laços, tá? Sobre, acima de tudo, laços mentais, pessoas que são dominadas pela sua mente. Temos pessoas que são profundamente oprimidas por pensamentos, desejos, tá? E imaginações. Pessoas que criam quadros mentais na sua mente, tá? E que vivem isso na sua mente. Chegam até se desfocar da realidade da sua vida e vivem quadros mentais, como que se fosse, tá? um second life, tá? Uma segunda vida. Tá? E esses pensamentos, esses quadros mentais, na vida de algumas pessoas, são maus e terríveis. São pensamentos, desejos, muitas vezes até palavras de ordem que tomam conta de suas vidas. Elas não são guiadas pela realidade. Parece que tem um gêniozinho do mal, maligno, diabólico, satânico, operando nas suas vidas, dando ordem. Ouvem vozes, ouvem sons e são direcionados por isso. O que é isso? Laços mentais que o inimigo lançou, e essas pessoas, por não conhecer de como devem e o que devem fazer para se livrar, vivem esse tipo de laços na sua vida. A pergunta é assim: o que vem a ser isto, tá? O que são esses laços? Bom, são ciladas, laços, como estamos falando, domínios, amarras, mas principalmente setas inflamadas do inimigo. Setas inflamadas do inimigo e jogado contra a tua mente, contra o teu coração, para oprimir a sua vida, para dominar, enfraquecer, te derrubar e também procurando te destruir. Porque ele nunca entra, como diria meu caboclês, de vereda, de uma hora para outra. Ele vai sondando a mente da pessoa. Ainda que ele não penetre na mente. Mas então se ele não penetre, como é que ele sonda? Através do quê? Através da face, tá? Gestos, como diríamos, caras e bocas. A situação do dia a dia, o que está em torno, ao derredor da vida. E aí ele começa o quê? Lançar setas pelos ouvidos, pelos olhos, tá? Aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, com quem nos relacionamos, palavras, entendimentos, palavras de ordem, tá? E ele procura o quê? Derrubar e destruir. Salmo 91, amados. Salmo 91, versículo 5. O que a palavra de Deus nos fala? Não temerás o terror noturno, o medo da noite, o medo noturno. Por que nos hospitais, à noite,
Muitas pessoas têm um medo e um terror noturno, por causa do silêncio, da quietude, e ações do inimigo na vida daquelas pessoas que estão fragilizadas, estão com o seu corpo fragilizado, estão com a mente fragilizada e abrem, brechas, e o inimigo anda de redor procurando alguém quem possa o quê? Tragar. Olha só, não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia. Então ele opera diuturnamente, à noite, através de terrores, e de dia, através de seta. Também não temerás a peste que anda na escuridão. Olha só, à noite, a escuridão. Nem a praga que destrói ao meio-dia. O Senhor diz aqui, não temerás, não terás terror, não terás medo, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E o salmista diz, pelo que não temerei. Amém? Como posso vencer, irmão Miller? Como posso vencer, meu amado, e quebrar tais laços que se lançam contra as nossas vidas? Eu quero que você que está em casa anote, tá? Livro de 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios 10, versículo 5. O 4 antes eu vou ler para ficar uma leitura mais compreensível. As armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais, tá? Então conceitos, preceitos, entendimentos, leitura, visões humanas não funcionam, mas sim, são poderosas em Deus. Se não são carnais, são espirituais e poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas. Fortaleza que o inimigo procura gerar na mente de algumas pessoas e torna difícil elas terem compreensão e entendimento das coisas espirituais. Se lançam contra, rechaçam e odeiam até a palavra de Deus. Agora veja o 5. Derrubando raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tá? Levando cativo todo o pensamento e obediência a Cristo Jesus. Veja bem, levando cativo, ou seja, colocando na mão do Senhor todo o pensamento, tá? E a obediência a Cristo Jesus. Porque, meus irmãos, se não somos obedientes à palavra de Deus e ao Cristo, que é o Senhor e Salvador, somos obedientes a quem? Bom, aquele cujo indivíduo é o Senhor da nossa vida, esse domina a nossa vida. Tipo assim, se você gosta muito de um alimento, vamos dizer churrasco, tá? E você come todos os dias, independente se tem fruto do mar, se tem peixe, se tem isso e aquilo, tu gosta de churrasco, não é mesmo, irmão Miller? Tá? O churrasco tem a primazia, está em primeiro lugar, tá? No gosto, no apetite, aquilo é bom, é salutar ao nosso paladar. Então é o churrasco. Gente, tem gente que é dominada por alguns alimentos, bebidas, tá? Por opiniões, entendimento, e presumem. E aqui nós temos o quê? Que o Senhor fala que o nosso pensamento, o nosso conhecimento tem que ser levado cativo. Tem que dizer assim, Senhor, a minha vida, o meu pensamento, meus olhares, aquilo que eu ouço, aquilo que eu entendo, aquilo que eu compreendo, eu coloco debaixo do poderio das tuas mãos. Já é um princípio de vitória sobre pensamentos, entendimentos, quadros mentais que estão oprimindo e dominando a sua vida. Efésios, capítulo 4, no versículo 23 e 24, Paulo escreve assim:
e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Ó, renovar o espírito do entendimento. Como? Ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, ouvindo homens de Deus, colocando a sua vida debaixo do poder regenerador, transformador da palavra de Deus, que nos dá entendimento e nós nos colocamos debaixo da direção da palavra de Deus. E o 24 diz, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Tá? E vos revistais. Eu já estou vestido, né? De camisa. Agora, quando eu coloco uma jaqueta por cima, eu me revisto. E como é que eu faço isso? Tá? Quando eu tomo as armaduras de Efésios sobre a minha vida. Tá? Lá no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 14 até o versículo 19. Anota aí na sua agendinha bíblica, tá? E depois ore e faça uma oração dizendo, Pai, em nome de Jesus eu tomo agora sobre mim, tá? O cinto da verdade, couraça da justiça, os pés calçados na preparação do evangelho da paz, eu tomo o escudo da fé, eu tomo a espada do Espírito e o capacete da salvação. Tá dando para entender, meu amado? Bom, o inimigo, de certa forma, não na totalidade, ele consegue penetrar ou sugestionar a mente das pessoas. Porque esta está desprotegida, esta está desprovida de o quê? De uma cobertura. Por isso eu falei agora aqui no Efésios capítulo 6, versículo 17, que diz assim, tome também o capacete da salvação. Mas por que o capacete? O que tem que ver? Bom, Paulo, quando olhava a vestimenta romana, e quando ele falou aqui das armaduras, ele viu que o capacete romano, normalmente, ele tinha essa forma assim, sabe? Meia oblongada, tá? Diríamos, meia bicuda. E quando o camarada dava a espadada, né? Ela pegava e ricocheteava. Tá? Se fosse quadrada, ela entrava. Redonda também, mas como ela era oblongada, ela saía para o lado. Capacete protege. Não é verdade, irmão Miller? Saímos de moto por aí, né? A gente tem que botar o capacete. Capacete protege. Você pode tomar uma grande pancada. Eu já tive acidente de moto, né? Quebrei 5 costelas, trincou uma e torceu a outra, e bati a cabeça tremendamente no asfalto, estava com um bom capacete, né? Capacete depois tive que jogar fora, que não prestou mais, né? Mas o capacete salvou. Então aqui biblicamente, quando diz em Efésios, tome o capacete da salvação, porque o entendimento, a compreensão vem pela mente, pela mente. O Espírito de Deus se comunica com o nosso espírito. E o Espírito se comunica com a nossa alma, com a nossa mente. E aí nós temos a razão. E pela razão é que vem o entendimento de muitas coisas, em muitas áreas, e nos faz entender e compreender as coisas espirituais. Até posso entender, o Espírito meu e o Espírito de Deus se entendem. Mas daí eu sou edificado no Espírito, não sou edificado na mente. E a minha mente, o meu lado racional tem que entender. Por isso, tome o capacete, tá? Tomai o capacete, ele diz, da salvação. Capacete, tá? Ele tem essa função de proteger a cabeça. Se você orar e dizer, Senhor, na autoridade do teu nome, eu tomo o capacete da salvação. Você está tomando uma cobertura sobre a sua vida, tá? O Senhor vai te conceder. Porque a palavra não diz peça. Se tu for olhar para a palavra de Deus, tá? Ela fala justamente isso. Ele fala, tomai.
tá? Revestivos de toda a armadura, lá em Efésios 6:11. Revestivos de toda a armadura. E no 13 diz, tomai a armadura de Deus. Então você tem que se revestir e tomar. E o que é tomar? É você pegar, é você tomar posse. Se diz, Pai, em nome de Jesus, eu tomo posse das armaduras. E você vai estar com a tua cabeça guardada, revestida no Senhor Jesus Cristo. Amado, como que você tem que ser protegido? Quem sabe você é sobressaltado por pensamentos, desejos, ideias, visões, imaginações, até sonhos à noite que te perturbam, né? Pesadelos. Como que você se protege? Justamente assim. Tome o capacete, tá? Tome a palavra de Deus, leia as Escrituras, estude a palavra de Deus, conheça a palavra e se alimente da palavra do Senhor Jesus Cristo. Me lembro algum tempo atrás, quando eu era jovem, já faz bastante tempo, né, irmão Miller? Que nós era isso, né? Tinha um ditado lá dos antigos que atravessou o tempo e chegou até quem falou para mim. Ele disse, ó Paulino, cabeça desocupada, oficina do capeta. E a grande verdade é essa. Ocupe sua mente com aquilo que é saudável. Ocupe sua mente com aquilo que é espiritual. Abandone um pouco isso, deixe um pouco isso, tá? E vá para a palavra, a não ser que você tenha a Bíblia aqui, a não ser que você tenha comentários bíblicos aqui, a não ser que você tenha livros de comentários bíblicos, aí você tem um tempinho, né? Tem um tempo, abre, vai ler, mas leia a palavra, alimente-se da palavra, tá? Estude a palavra, tá? Tome, tá? As armaduras do Espírito sobre a sua vida para que você vença maus pensamentos, tá? Atitudes, tá? E não dê lugar, não flerte com o inimigo, não ache que você é forte, poderoso ou poderosa suficiente para flertar com o inimigo, tá? E vencê-lo. A Bíblia diz, o inimigo anda ao vosso derredor, olha só, ao vosso derredor, bramando como um leão, rugindo como um leão, procurando alguém que ele possa o quê? Tragar, tá? Mas o verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. Quando comparece diante de Deus na narrativa de Jó, os filhos de Deus, compareceu também quem? Lúcifer, Satanás. E Deus pediu para ele, da onde que tu vens? E ele disse o quê? De rodear a terra e passear por ela, procurando o quê? Mentes, olhos, ouvidos, corações, que dê atenção e permita ele entrar, permita ele penetrar. Não sei se você já soube, já ouviu alguém falar de alguma pessoa que estava tudo bem na sua vida, um casal estava tudo bem, aparentemente, e de repente se desencabeçou, perdeu a noção das coisas, se foi para o mundo, caiu nas drogas, né? Foi para as casas de tolerância, para o meretrício, a noitada, abandonou a esposa, filhos, ou a esposa abandonou o marido, saiu de casa, tá? Depois vem a triste notícia que partiu, tá? Por uma overdose, um acidente ou consequência da escolha. O que é isso? A mente. Se a tua mente não estiver equilibrada na mão do Senhor, protegida pela palavra, pelo sangue de Cristo, ore e diga, Pai, em nome de Jesus eu peço que Jesus coloque do seu sangue sobre a minha vida e na minha cabeça, lava meus olhos, purifica meus ouvidos, a minha boca e a minha língua e me cobre com o capacete da salvação, tomando sobre sua vida, o Senhor te dará vitória. Amém? Próxima live nós vamos prosseguir, né? Falando sobre amarras, né? E laços que o inimigo lança. Amém? Espero que essa palavra possa
contribuir para teu crescimento espiritual. Claro, existem dezenas, centenas de laços e amarras do inimigo. Amém? Quero que o Senhor Jesus te abençoe, o Senhor Deus te guarde, o Senhor Deus te proteja, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com você. Amém?